Bom, boa tarde. Eu sou o Felipe, sou membro da comissão organizadora da 38ª Semana da Química do Instituto de Química da USP. Vamos dar início à terceira atividade do penúltimo dia sobre os prêmios Nobel da Química. Mas antes vamos para os avisos. Bom, a presença será tomada automaticamente pelo Zoom. Os formas de perguntas e feedback serão enviados pelo chat e as perguntas devem ser feitas apenas pelo formulário. O sorteio referente à palestra da Clarion será realizado ao final dessa palestra por um membro da comissão. As palestras serão gravadas e disponibilizadas no YouTube. Bom, contamos com a participação dos professores do Instituto de Química da USP, Nicolas Carlos Rocha e Rômulo Augusto Ando, que irão comentar um pouco sobre alguns prêmios da área. Nicolas Carlos Rocha possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu seu doutorado pela Universidade de Melbourne e atualmente é professor doutor no Departamento de Bioquímica da Universidade de São Paulo desde 2018. Estuda mecanismos celulares de reparo e vias de sinalização de danos ao DNA com interesse em genética humana de doenças causadas por mutações. Rômulo Augusto Ando é químico pela Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor associado do Instituto de Química da USP na área de Fisicoquímica. Tem experiência em espectroscopia molecular, atuando em espectroscopia vibracional e CERS. Bom, fiquem à vontade para dar início às apresentações, professores. Tudo bom, pessoal? Desculpa, atrasou um pouquinho aqui para começar. Então, queria agradecer muito à comissão organizadora da Semana da Química, né, por convidar o Rômulo e eu para falar um pouquinho aqui sobre o Prêmios Nobel. Eu acho que o Rômulo vai concordar comigo que a gente aprendeu bastante preparando isso aqui. Aprendi muita coisa sobre os laureados em si, e uns detalhes a mais sobre o que exatamente eles contribuíram para o conhecimento na área. Então, acho que é uma oportunidade legal para a gente também aprender na hora de preparar essas apresentações. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre os prêmios Nobel na área de Química, né? E eu vou falar um pouquinho sobre os prêmios mais na área de bioquímica e o Rômulo vai falar nos prêmios um pouco mais na área de química de verdade, né? E então eu, né, na verdade, vou falar daqueles mais recentes, né? Nós dois escolhemos 3 prêmios para falar para vocês um pouquinho hoje. A gente vai intercalar, eu falo um, o Rômulo fala outro. Mas eu botei essas limitações aqui, então eu vou falar dos prêmios Nobel de Química, mas só os de Bioquímica, só alguns dos últimos anos e daqueles que eu compreendo, assim, razoavelmente do que se trata, né? Então, eu vou falar de 3 prêmios, o de 2015, de 2017 e de 2020, tá? Então, esses aqui são os nomes dos laureados, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, e vou trazer um pouco, né, do que significou a descoberta deles ou a contribuição deles para a ciência, né, ao longo dos anos, um prêmio de cada vez, né? Então, só para a gente entender um pouquinho esse prêmio de 2015, eu vou ter que dar uma voltadinha para quem já teve biologia molecular ou quem não teve ainda, para ter uma ideia do que eu estou falando, né? Então, eu gosto muito de usar essa analogia aqui, quem já teve aula comigo já viu isso, mas o nosso DNA, né, é um polímero que armazena a informação, né? E essa informação contida nesse DNA é como se fosse um manual do que é uma célula humana, certo? Quais são as pecinhas que você precisa para fazer uma célula humana, e o DNA de uma bactéria é diferente do nosso, porque a célula da bactéria tem características diferentes, né? Então, o nosso DNA é um manual que dá as instruções de como fazer uma célula complexa, né? Se vocês forem pensar num objeto humano complexo, eu gosto da analogia do avião. Então, o nosso DNA, ele é copiado, né? Ele é transcrito para RNA, que é uma molécula que também é um polímero, que tem os mesmos fundamentos químicos, digamos, do que o DNA, e que, então, seria como se fosse uma cópia de uma das páginas desse manual, tá? Que dá as instruções de como fazer uma das pecinhas que você precisa para construir essa célula, tá?
E aí esse RNA é depois, então, copiado, traduzido, né, para uma outra molécula fundamentalmente diferente, que é a proteína, que também é um polímero, só que ela é feita de aminoácidos, né? E a proteína é como se fosse o parafusinho de verdade, né? Então, o DNA é a instrução para fazer tudo, o RNA é a instrução de como fazer cada pecinha, que é copiado desse manual. Então, é a página 327 que diz como é que faz esse parafuso. E a proteína é quem, de fato, faz a maioria das operações dentro da célula, né? E é, então, o parafuso em si, né? Que, sei lá, segura a janela lá do avião no lugar certo, né? Só que o DNA, sendo essa molécula que armazena toda a informação, ela precisa ser copiada, ela precisa ser passada para todas as células, cada célula tem uma cópia completa desse manual, e a gente precisa manter a qualidade desse manual, né? Se a informação contida nesse manual vai perdendo qualidade ao longo do tempo, a informação que ela codifica vai mudar e você vai começar a produzir proteínas erradas, ou em excesso, ou a menos, e a célula passa a não funcionar corretamente, tá? Então, se vocês imaginarem ainda a analogia do manual, né, vai desbotando as páginas do nosso manual com o uso, certo? O cidadão lá amassou a página 326 e agora o que a gente vai fazer, né? Puta, o cara derrubou o café nas últimas 3 páginas do livro, o que nós vamos fazer, né? Então, esses danos acontecem, né? O DNA é uma molécula química, ele pode reagir, né, com compostos dentro da célula ou coisas que a gente é exposto ao longo da vida, e esses danos ao DNA precisam então ser reparados. Se esse dano do DNA não é reparado adequadamente, se acumulam mutações, né, mudanças nessa sequência de DNA, e isso muda o comportamento da célula, tá? Então, fundamentalmente, danos ao DNA e as mutações que eles causam são o mecanismo que leva à formação de tumores, por exemplo, né? Câncer é uma célula nossa que está se comportando de maneira errada, né? Envelhecimento também é causado por esse acúmulo de alterações no nosso DNA, tá? Algumas doenças neurodegenerativas também. Então, é super importante a gente entender como esses danos ocorrem e como eles são reparados dentro das nossas células, tá? E o tamanho do problema, eu gosto de trazer esse slide aqui para vocês entenderem que isso não é uma coisa que acontece raramente, tá? Isso acontece o tempo inteiro. O nosso DNA, quimicamente, tem essa estrutura aqui, né? A gente tem um fosfato, tem um açúcar e tem essas bases nitrogenadas, e esse DNA está dentro de uma célula. Nessa célula tem água, nessa célula tem espécies reativas de oxigênio, nessa célula tem agentes, né, alquilantes, metilantes e tal. Então, cada setinha aqui é um ponto desse DNA onde pode acontecer reações, né? As hidrólises são em azul, oxidações são em vermelho e metilação é em verde. Então, isso são reações, são lesões ao DNA que ocorrem espontaneamente pelo simples fato do DNA estar dentro das nossas células. E isso acontece na faixa de 10 na 4 a 10 na 5 por célula por dia. Tá? Simplesmente, você não fez nada ainda, você ainda não foi para Fukushima, você ainda não fumou, né? Simplesmente pelo seu DNA estar dentro da sua célula, acontece esse número de lesões por dia, tá? Aí, ainda, cada vez que a célula vai se copiar, ela pode fazer erros. Cada vez que você é exposto à radiação UV, ou radioatividade, ou cigarro, ou álcool, ou, né, todas as coisas boas da vida, você acaba aumentando a taxa com que essas lesões ocorrem no DNA, e então tudo isso precisa ser reparado. Tá? Se você pegar esse valor simplesmente de 10 na 5 por célula por dia, ignorando os adicionais, tá? E multiplicar isso pelo número de células que tem no nosso corpo, tá? E dividir pelo tempo que vocês vão estar sentados aqui nessa apresentação minha e do Rômulo, vocês vão acumular esta quantidade de danos ao DNA espontâneos, sem estarem sentados em Fukushima. Tá? Então, é uma quantidade de lesões muito grande, tá? E é incompatível com a vida você não reparar esses danos. Tá? Todos os seres vivos que a gente conhece têm diversos mecanismos de reparo de DNA, porque é inviável você não reparar esse número de lesões. Tá? Então, o Prêmio Nobel em 2015 foi dado para 3 pesquisadores que contribuíram muito ao longo dos anos em entender exatamente que lesões são essas, né? Principalmente o Thomas Lindahl aqui contribuiu muito em entender as lesões espontâneas que se acumulam no DNA, e também identificar mecanismos de reparo. Cada um deles basicamente foi o expoente de um mecanismo, uma via de reparo de DNA que eles ajudaram a elucidar. Nenhum dos 3
teve assim um artigo eureka assim que mudou o futuro da humanidade, né? São contribuições ao longo de anos e décadas, e um artigo aqui, outro lá, uma contribuição aqui que ajudou a elucidar, ao longo do tempo, como essas vias operam. Tá? Então, o Thomas Lindahl, eu vou dar um pouquinho de background assim, histórico para vocês entenderem a carreira dessas pessoas, né? Como que elas chegaram nesse ponto. Então, o Thomas Lindahl, ele nasceu na Suécia, ele fez doutorado na Suécia, depois foi para os Estados Unidos, fez pós-doc lá, depois voltou para a Suécia para virar professor, e depois se mudou para a Inglaterra, e a maior parte da carreira dele depois ele desenvolveu o seu laboratório num centro de pesquisa muito importante na Inglaterra. Ele, inclusive, depois se naturalizou em inglês. Tá? E ele, então, foi responsável por identificar diversas das enzimas e meio que mapear como funciona uma das vias de reparo de DNA, que a gente chama de reparo por excisão de bases. Eu não vou entrar nos detalhes de como essa via funciona, mas é a principal via que lida com aquelas lesões que eu mostrei para vocês que ocorrem espontaneamente, né? Então, pequenas hidrólises, metilações aqui e ali. As lesões talvez mais frequentes no DNA são reparadas por essa via aqui. Tá? Depois, isso aqui é o ponto alto da minha apresentação. Isso aqui eu estava na Inglaterra fazendo meu pós-doc e eu fui num congresso onde o Thomas Lindahl estava. E ele tinha recém recebido o prêmio, e estava dando uma palestra lá, né, em homenagem a ele e tal, né, pela Sociedade de Mutagênese, de Reparo de DNA. E ele levou a medalha do Nobel dele junto e deixou a medalha circulando pela sala enquanto ele estava falando. Então, tinha umas 100, 150 pessoas na sala lá e cada um tirou a sua fotinho com a medalha na mão. Então, eu não tive como não fazer isso também. É um dos pontos altos da minha carreira, provavelmente, para sempre, esse momento aí que eu estou segurando a medalha do Nobel na mão. Até hoje não entendo como ele deixou as pessoas ficarem mexendo na medalha dele. Bom, de qualquer forma, né, foram 3 premiados nesse ano. Então, o segundo prêmio, a segunda pessoa homenageada foi o Aziz Sankar, que é turco de origem. Depois ele foi para os Estados Unidos fazer seu doutorado lá. Foi técnico de laboratório por alguns anos e depois montou seu laboratório na Universidade da Carolina do Norte. E eu trouxe aqui alguns exemplinhos de situações um pouco que não são muito lineares, assim. Às vezes a gente acha que para a pessoa ter um prêmio Nobel tem que ter tido, né, aquela carreira meteórica, assim. O Aziz Sankar teve um período ali de incerteza. Ele, antes de fazer o doutorado dele no Texas, ele terminou a graduação em medicina, ele foi ser médico por uns 2 anos. Depois ele foi para os Estados Unidos, tentou fazer um doutorado na Johns Hopkins e não deu certo. Voltou para a Turquia, foi ser médico de novo por mais 1 ano e meio. E aí só que ele foi para os Estados Unidos, né, para desenvolver o doutorado dele. Depois as coisas se encaminharam bem. E o Aziz Sankar foi importante em elucidar um outro mecanismo de reparo de DNA, que a gente chama de reparo por excisão de nucleotídeos, que lida com outros tipos de lesão, que são um pouquinho maiores, induzidos, por exemplo, por radiação ultravioleta, e utilizam um mecanismo de reparo diferente. Tá? O Aziz Sankar trabalhava em bactérias predominantemente. Ele identificou esse mecanismo de reparo em bactérias. O Thomas Lindahl já trabalhava em mamíferos. Mas os dois foram muito importantes em entender quais são as enzimas envolvidas nesse processo, o que cada enzima faz nesse passo, e eles conseguiram também reconstituir as vias de reparo dentro de um tubo de ensaio. Então, você pega um DNA danificado, você incuba com as enzimas, né, purificadas nesse tubo de ensaio e você vê o reparo desse DNA acontecendo ali dentro do tubo de ensaio, né, fora de uma célula. Mesma coisa com o Paul Modrich. Ele também ele é americano de origem, e ele já teve uma carreira um pouco mais linear, né? Então, ele fez doutorado em Stanford, depois pós-doc em Harvard, mas vocês vejam também se mudou, né? Cruzou os Estados Unidos diversas vezes aqui. Então, pós-doc em Harvard, depois ele foi ser professor na Califórnia e acabou, então, depois virando professor na Universidade de Duke, também na Carolina do Norte. E ele também tem uma origem, né, de imigrantes, então os avós dele todos eram de fora dos Estados Unidos. E ele identificou e participou muito ativamente, né, na elucidação de como funciona essa outra via de reparo de DNA, que a gente chama de reparo de bases mal emparelhadas, que também é um mecanismo fundamental de reparo de DNA que serve como
um backup, digamos, né, para garantir a fidelidade da replicação. Sempre que a célula vai se dividir, ela precisa fazer uma nova cópia do seu DNA, e ela pode fazer erros nesse processo de cópia, né? Então, esse reparo de bases mal emparelhadas contribui para a fidelidade desse processo. Tá? Também não vou entrar nos detalhes, mas o Paul Modest também trabalhava em bactérias e também conseguiu reconstituir essa via in vitro, né? Então, com proteínas purificadas dentro de um tubo de ensaio. Então, é por isso que esses 3 pesquisadores foram, então, agraciados com esse prêmio, né? Pela contribuição deles ao longo de muito tempo para se entender esses mecanismos de reparo de DNA e a importância deles, né, na prevenção de câncer, envelhecimento e outros processos, que isso foram depois ramificações, né, dessas descobertas deles. Então, acho que eu vou passar para o Rômulo para apresentar o próximo prêmio. Está com o áudio fechado, Rômulo. Bom, quero começar então agradecendo também a comissão pelo convite. Foi muito interessante preparar isso, como o Nicolas disse. E é uma pena que a gente tenha pouco tempo, né? É um tema que daria para estender aí para, né? Cada prêmio Nobel merecia uma apresentação. Mas enfim, vamos lá, né? Então eu escolhi aqui 3 prêmios Nobel de Química, né? O de 2019, né? Que foi dividido entre esses 3 pesquisadores, o Goodenough, o Whittingham e o Yoshino, né? Pelo desenvolvimento das baterias de íon lítio. O de 2016, né? Que é deixa eu ver como é que eu minimizo isso. Isso, de 2016, foi também dividido entre 3 pesquisadores, o Salvage, Stoddard e o Feringa, pelo design e síntese das máquinas moleculares. Tá? E um não tão recente assim, mas que, né, eu decidi trazer porque tem bastante relação com a minha área de pesquisa, que é a espectroscopia, foi o de 1999, o Z-Whale, pelos seus estudos de estados de transição de reações químicas usando espectroscopia de femtosegundos. Tá? Então vamos lá, eu vou fazer em ordem cronológica, eu vou falar primeiro o de 99 e depois eu falo dos outros. Então, só para contextualizar, né, é interessante a gente pensar em qual é a escala de tempo quando a gente fala em movimento de átomos. Né? Então, para fazer isso, a gente tem que pensar numa vibração molecular. Tá? Então, aqui está aqui o espectro Raman do nitrogênio gasoso que a gente obteve aqui no laboratório para o curso de pós-graduação. Né? Tem um pico aqui em 2.329 centímetros a menos 1. E aqui do lado está uma representação dessa vibração molecular. Tá? Então, essa vibração aqui, de propósito, eu fiz com 1 Hz, né? Ou seja, uma oscilação por segundo. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício e tentassem pensar qual será a frequência de vibração real, né? Então, o exercício mental aqui, multiplica isso por 1000, né? Tenta pensar nisso 1000 vezes mais rápido. E agora, multiplica por 1000 de novo, ou seja, 1 milhão de vezes, ou 1 milhão de hertz. Já seria um número difícil de imaginar isso acontecendo. Então, é interessante que se a gente transforma esse valor de 2.329 centímetros a menos 1 em hertz, olha o valor que a gente obtém. É o valor de 69,82 vezes 10 a 12 hertz. Ou seja, 69 trilhões de oscilações por segundo. Então, quando a gente fala de dinâmica atômica, a gente está falando nessa frequência. Então, se a gente transforma isso para período, né, qual é o período dessa oscilação, a gente tem um valor de 14,3 vezes 10 a menos 15 segundos, ou seja, 14,3 femtosegundos. Tá? Então, né, por um longo tempo, né, as técnicas espectroscópicas convencionais permitiram a caracterização de diferentes reagentes e produtos. Né? E aí começou a se pensar como fazer para caracterizar o que está entre o reagente e o produto, ou seja, o estado de transição. Será que é possível caracterizar o estado de transição? Né? E isso, por muito tempo, ficou na imaginação dos químicos. Né?
o estado de transição. Eram modelos teóricos, né, e cinéticos para tentar imaginar como é esse estado de transição. Então, só para lembrar vocês o que é o estado de transição, eu trouxe esse vídeo aqui. Primary halogen alkanes undergo SN2 reactions, where the S denotes a substitution reaction. The N shows the reaction involves a nucleophile. 2 is the number of species involved in the slowest rate-determining step. A nucleophile is an electron pair donor. It is attracted towards species carrying a full or partial positive charge, with which it can form a dative covalent bond. Consider the reaction between a hydroxide ion in solution and bromoethane. Both reactants are involved in determining the rate of the reaction in a one-step process. The hydroxide ion attacks the carbon atom from the opposite side to the halogen atom, because the bromine atom, A, is so large it impedes the approach of the smaller hydroxide ion, and B, it repels the negative charge nucleophile. The lone electron pair on the nucleophile forms a new dative covalent bond with the partially charged carbon atom to give an unstable transition state complex. The complex behaves like an umbrella blowing inside out as the bonds rearrange into a tetrahedral structure. A bromide ion, called the leaving group, is released. Então, a ideia é como caracterizar essa espécie transiente, né? Ela dura muito pouco tempo. Então, essa era a grande questão. E o pioneiro nessa técnica, né, foi esse egípcio, o Ahmed Zewail, né, que se graduou em Alexandria, e depois se mudou para os Estados Unidos, foi fazer o seu doutorado na Pensilvânia. Em 75 ele fez um pós-doc em Berkeley e depois arrumou uma posição como professor no Caltech, né? Então, como que ele fez isso, né? Eu vou dar um breve... Esse aqui é o aparato experimental, né? Dá para ver que é um aparato experimental bem complexo. Você tem que ter um laser pulsado e uma série de componentes ópticos, né? Para permitir com que você faça isso. Apesar de o aparato experimental ser bastante complexo, o princípio aqui é relativamente simples. Você tem um pulso de laser que você divide em 2. Tá? Esse daqui é o chamado clocking pulse, que é o pulso, é o cronômetro, é o que vai dar o seu tempo zero, né? E o pulso de prova. Então, o que você faz? Você deixa o clocking pulse vir aqui e você desvia o laser de prova, o pulso de prova, e faz ele andar um caminho mais longo do que o de clocking, né? Então, fazendo ele andar esse caminho um pouco mais longo, né, você causa esse atraso, ou seja, quando isso daqui incidir na amostra, né, esse laser de clocking aqui vai fornecer energia para que a reação aconteça, e você vai ter aqui o feixe de prova para caracterizar essas espécies transientes, tá? Tudo isso aqui entrando num detector. Então, como que você controla isso? Você varia a posição desse prisma e faz com que o caminho aqui mude. Mudando esse caminho aqui, você causa defasagens da ordem de femtosegundos desse pulso de radiação. Tá? Então, só para dar um pouquinho mais de detalhe, essa aqui é a câmara de amostra. Você tem aqui um feixe molecular em alta pressão. Você coloca aqui os seus reagentes. Tá? E aí vem aqui o seu pulso de pump, também chamado, né, o de bombeio. Ele vai incidir aqui na sua amostra, iniciar a reação, ou seja, o seu tempo zero, e vai vir o pulso de prova para fazer essa caracterização. Tá? Então, foi assim que eles conseguiram caracterizar estados de transição. Tá? Então, assim, aqui só como um exemplo, né, é um exemplo bem parecido com aquele do vídeo que eu mostrei. Você tem a substituição do cloro por um flúor. Tá? E aí, esse movimento aqui pode ser caracterizado qual é a frequência que isso acontece, 596,3 centímetros a menos 1. Ou seja, 1,8 vezes 10 a 13 por segundo.
o que equivale a um tempo de 55,9 femtosegundos. Tá? Então, com isso, foi possível determinar, né, o tempo associado a esses estados de transição, e isso teve implicações importantíssimas na área de catálise e nos modelos teóricos cinéticos. Tá? Então, por exemplo, em 2015 já foi demonstrado que isso também pode ser feito em superfícies de catalisadores, que é extremamente importante. Então, está aqui a transformação do monóxido de carbono em CO2. Isso pode ser seguido ao longo do tempo. Né? Foi possível perceber a molécula de CO dissolvendo aqui, com os átomos de oxigênio já dissolvidos, e como que isso reage para formar o CO2. Isso tem implicações bastante interessantes na área de catálise. Tá? E aí, só para terminar essa parte, logo em 2001, se publicou a espectroscopia de attosecond. Tá? Então, esse seria o limite de máxima resolução temporal, sendo que attosecond é 1 × 10 a menos 18. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar desse prêmio. Vai lá, Nicolas. Bom, ótimo. Então, o segundo prêmio que eu queria falar para vocês é o prêmio de 2017, que também é por um avanço assim mais tecnológico, né? Parecido com o que o Rômulo acabou de mostrar para vocês, e todas as possibilidades que esse avanço tecnológico permitiu depois, né? Então, esse prêmio foi para uma tecnologia que a gente chama de cryo-EM, microscopia crioeletrônica, né? Então, uma coisa importante para a gente entender o funcionamento de proteínas e a estrutura, é você entender a estrutura da proteína, né? Qual é a conformação que essa molécula, esse polímero de aminoácidos tem né, na vida real, porque aí você consegue entender como que ele pode favorecer a catálise de alguma coisa, como aquela enzima funciona, onde que liga o substrato, você pode ajudar a desenvolver inibidores, né, compostos químicos para a gente usar como fármacos ou algo do tipo. Então, assim, você ver a estrutura de uma proteína ajuda muito a entender, né, como ela funciona. Então, em 2014 e 2015, teve 2 prêmios Nobel em Física para um fenômeno que se chama difração de raio-x, né? Se você tiver uma molécula que é um cristal, e você jogar um feixe de raio-x nesse cristal, esses raios-x vão ser difratados por aquele cristal. E a forma como esse raio-x é difratado depende da estrutura daquele cristal. E aí, baseado nisso, você consegue determinar qual é a estrutura daquele cristal, né? Então, isso foi demonstrado em 1914 e 15, com moléculas menores, né, mais simples, mas em 62 foi a primeira vez que essa técnica de difração de raio-x produzir essa proteína em grande quantidade, né? Você precisa ter ela em muito alta pureza, e aí você consegue, então, cristalizando essa proteína, você consegue, né, irradiar com esses raios-x e determinar a estrutura da proteína baseada nesse padrão de difração. Isso é uma técnica que é super importante, né, em bioquímica e vem, né, levando a grandes descobertas em termos de estrutura de proteínas, mas ela tem algumas limitações. Tá? Ela é um pouco difícil quando a proteína é muito grande, ou quando você quer ver um complexo maior de proteínas, né? Mais de uma proteína interagindo uma com a outra, e como esse complexo inteiro, qual é a estrutura desse complexo inteiro. Tá? Outro problema é quando a proteína é ancorada numa membrana, né? A gente tem muitas proteínas que ficam na membrana plasmática, e aí a membrana é muito hidrofóbica, então a proteína acaba tendo muitas regiões mais hidrofóbicas justamente para interagir com essa membrana, né? Mas isso dificulta esse processo de você gerar esses cristais para conseguir determinar a estrutura. Tá? Outro problema é que esses cristais representam uma estrutura possível, né? O próprio processo de cristalizar essa proteína pode levar a você forçar mais ou menos uma conformação, né? Então, você acaba, às vezes, gerando alguns artefatos nesse processo de cristalização. Então, a importância desse prêmio Nobel que eu vou falar para vocês, eu só precisava colocar nesse contexto, mais ou menos, né? Mas esses 3 pesquisadores contribuíram muito ao longo dos anos
para o que a gente está vendo agora nos últimos anos, essa revolução, onde agora muitos laboratórios, ao invés de usar cristalografia de raio-x para determinar a estrutura de proteínas, estão utilizando microscopia eletrônica. Tá? Então, microscopia eletrônica, né? Você utiliza elétrons, né? Você joga elétrons na sua amostra e depois você tem um microscópio que detecta esse sinal, né? Ao invés de você usar luz, por exemplo, né? Os microscópios ópticos, né? Utilizam luz para irradiar a amostra, o microscópio eletrônico ganha em resolução porque ele usa elétrons, tá? Mas o problema é que para determinar a estrutura de proteínas, essa resolução da microscopia eletrônica não era suficiente até alguns anos atrás, em parte porque proteínas ficavam com um pouquinho de água ao redor dela e aquela água afetava as imagens de microscopia, tá? Então, mas a vantagem da microscopia eletrônica é que você precisa de uma quantidade de proteína menor do que a cristalografia. Você não precisa cristalizar a proteína, certo? Ela pode estar em solução. E você pode ver, às vezes, diversas conformações daquela proteína dentro daquela solução em um único experimento, tá? Então, a partir de alguns avanços técnicos muito importantes contribuídos por esses 3 pesquisadores que eu vou falar daqui a pouco, hoje a gente consegue resolução atômica de proteínas, a gente consegue determinar aonde está cada átomo de uma proteína usando essa técnica de eletroscopia, de microscopia eletrônica, né, crioeletrônica. Uma das importantes contribuições para a gente poder fazer isso e resolver esse problema que eu mencionei das proteínas estarem envoltas de um pouquinho de água é você esquecer, porque o que acontecia é que o feixe de elétrons destruía com a proteína. Se você baixa a quantidade de elétrons, você perde resolução, e aquela água que estava ali também afetava a qualidade da imagem. Então, esse pesquisador, Jacques Dubochet, desenvolveu uma técnica onde você não tenta mais se livrar da água ao redor. Você simplesmente aceita que você precisa ter a água ao redor da sua proteína de interesse e você acha uma forma dessa água não se tornar um problema. Tá? E o problema da água é quando ela vira um cristal. Quando a água é gelo, ela impede a passagem desse feixe de elétrons corretamente e você não consegue gerar uma imagem. Então, o que ele descobriu é que existe uma forma de você preparar a sua amostra em água que está congelada, mas não é gelo, é água vitrificada, tá? Que é um estado diferente quando você congela muito rápido, não dá tempo da água formar cristais, ela forma elétrons e você consegue utilizar essa amostra vitrificada para determinar a estrutura, então, né, por microscopia eletrônica. Então, esse pesquisador, ele nasceu na Suíça, fez doutorado na Suíça também, pós-doc, depois ele foi para a Alemanha, trabalhou lá por um tempo e depois voltou para a Suíça e montou seu laboratório por lá, né? Outro ponto interessante sobre ele é que ele tem dislexia, então, né, eu gostei, estou tentando sempre trazer alguns elementos interessantes assim sobre a vida deles. Mas então esse método do Dubochet consiste em você ter um grid, a gente chama, né? Mesh, você tem um gridzinho de metal, né? Você coloca lá a sua amostra, onde você tem a sua proteína em solução, e você coloca esse grid diretamente em etano, a menos 196 graus, tá? Com nitrogênio líquido, inclusive, ao redor, tá? Com isso, essa água congela tão rápido que ela não tem tempo de virar gelo, tá? E aí você tem, entre essas barrinhas de metal que estão segurando a sua amostra, você forma essa gotinha, né, de água vitrificada com as suas partículas da sua proteína ali dentro, tá? Depois você pode, então, analisar essa amostra por microscopia eletrônica, tá? E aí vem a contribuição do segundo pesquisador que recebeu o prêmio Nobel, que é o Joachim Frank, que é um alemão, nasceu na Alemanha, doutorado em Munique, depois pós-doc nos Estados Unidos, em algumas instituições por lá. Depois ele voltou para a Inglaterra, trabalhou em Cambridge por alguns anos, depois voltou para os Estados Unidos de novo, né, e ficou então em Nova York, em alguns centros por lá. E a contribuição desse pesquisador foi o seguinte: quando você tem proteínas, né, preparadas por esse método do Dubochet, ou em geral, qualquer microscopia eletrônica, você vai ter a sua proteína
caindo em cima de uma amostra que você vai irradiar, mas você pode estar irradiando essa amostra em diferentes ângulos, né? Você pode ter a sua proteína que caiu assim, ou de lado, né? E aí você vai ter diferentes conformações daquela proteína. E aí ele desenvolveu um método computacional de você extrair informação tridimensional sobre aquela proteína baseado nesse conjunto de imagens que, na verdade, são 2D. Tá? Então, se vocês imaginarem que cada uma dessa proteína que você está querendo determinar a estrutura, né, pode cair numa conformação diferente, o que ele desenvolveu foi um método de identificar conformações semelhantes, né, moléculas que têm conformações que caíram naquele grid em conformações semelhantes, e juntar essas conformações semelhantes para formar uma imagem, digamos, de alta resolução nesse sentido. E depois, um outro conjunto de moléculas, você consegue adquirir a imagem nesse sentido. E depois, computacionalmente, tendo essas informações, né, de alta resolução em cada uma dessas direções, você consegue montar a imagem 3D da estrutura daquele objeto que você está querendo observar. Tá? Então, essa foi a contribuição dele para desenvolver esse método, certo? Então, essas duas ideias foram centrais para o trabalho do Richard Henderson, que nasceu na Escócia, fez doutorado em Cambridge, depois foi para os Estados Unidos para fazer o pós-doc lá, depois voltou para o Reino Unido. E ele foi o primeiro pesquisador a conseguir determinar a estrutura atômica de uma proteína usando essa técnica, tá? De microscopia crioeletrônica, justamente de uma proteína de membrana. Tá? Então, é uma proteína que não tinha como você determinar a estrutura tridimensional por cristalografia, porque ela atravessa a membrana plasmática. Todas essas alfa-hélices que vocês estão vendo aqui, todas elas ficam dentro da membrana plasmática, então era impossível de cristalizar essa proteína. E ele conseguiu, né, através desses métodos que os outros dois pesquisadores desenvolveram, determinar a primeira estrutura atômica, né, um nível de resolução suficiente para você determinar onde está cada átomo de uma proteína usando essa técnica. Tá? Então, esses três pesquisadores então receberam o prêmio em 2017 e de lá para cá, um pouco antes já, a gente está vendo essa revolução, né? Depois teve alguns outros avanços para melhorar a resolução e algumas pequenas alterações assim para melhorar a qualidade, mas esses três foram os que mais contribuíram para a gente hoje ver toda hora estruturas de proteínas e de complexos cada vez maiores e de proteínas que a gente não tinha como cristalizar antes, agora sendo determinados por microscopia crioeletrônica. Como? Vamos lá. Bom, então o de 2016 é bem interessante porque ele fala de máquinas moleculares, né? Então, aqui só para dar um exemplo qual é o conceito de máquina molecular, você tem aqui o transazobenzeno com esses substituintes, tá? Então, estão representados aqui como de forma esquemática. Então, você tem um laser azul, por exemplo, incide essa luz azul e você causa uma isomeria trans-cis, né? Fazendo com que isso se ligue. Então, é interessante que com uma outra radiação você consegue fazer a volta. Então, aqui está representado o que eles denominam de molecular switch. É um interruptor molecular. Então, você poder controlar esses movimentos moleculares de on e off, né, usando radiação, por exemplo, né, tem implicações bastante interessantes aí. Por exemplo, né, a gente sabe que um computador trabalha com código binário. Então, você pode criar um código binário molecular. E tudo isso se iniciou com esse pesquisador francês, né, que se graduou e fez o seu doutorado em Estrasburgo. Né? Então, aqui só um detalhe interessante, ele fez o seu doutorado com Jean-Marie Lehn, que é o pai da química supramolecular. Né? O Jean-Marie Lehn ganhou o Nobel de Química em 1987. Então, depois, o Salvage foi fazer um pós-doc em Oxford e aí, finalmente, se tornou professor na universidade dele de origem. O conceito que motivou ele, né, a fazer esses estudos foi o denominado ligação mecânica. Né? Então, ele queria saber se era possível fazer esse tipo de coisa com moléculas. Por exemplo, um nó molecular ou juntar 3 anéis, né, representados aqui, 3 moléculas diferentes, formando essa intercalação aqui, né?
Então, essa é a denominada ligação mecânica. Tá? Então, qual foi a proposta, né, que eles fizeram em 1983? Você tem aqui duas moléculas que interagem com o íon cobre, então faz essas moléculas interagirem aqui com o íon, e depois, com uma reação química, você fecha esse ciclo. Remove o íon cobre, e aí você tem a denominada ligação mecânica, o que ele chamou essa estrutura de catenano. Tá? Então, aqui só para dar um pouquinho mais de detalhe, você tem aqui esse íon de cobre, ligado com essas duas moléculas idênticas, coordenadas aqui por esses átomos de nitrogênio, e nessas pontas, grupos hidroxilas, né, que, né, promovendo reações químicas, você pode fechar aqui uma cadeia etérea. Tá? Então, fechando essa cadeia etérea, você tem esses dois anéis aqui, um preso ao outro. É claro que na época o rendimento não era muito alto, mas enfim, foi demonstrado que você podia fazer esse tipo de estrutura. E aí, em 94, o grupo dele demonstra que é possível, né, com esse sistema modificado em relação ao anterior. Você tem aqui esses 3 anéis aqui, com nitrogênio, e coordenado aqui com 4, né? Então, ao oxidar esse íon esse íon cobre, você tem cobre 1 passando para cobre 2, né? Então você gera aqui uma situação instável e a molécula vai girar aqui para fazer essa coordenação com 5 átomos de nitrogênio. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Para estabilizar esse cobre 2+. Então, fazendo uma redução de novo, é possível você voltar à posição original. É bastante interessante ele mostrar que com óxido redução você controla esse movimento molecular. Tá? Então, aqui foi iniciada essa ideia de máquina molecular. E como o Stoddard contribuiu para isso? Esse aqui, o Stoddard, ele nasceu na Escócia, né, se graduou e fez o doutorado em Edinburgh. Depois foi fazer um pós-doc no Canadá. E aqui eu coloquei reticências porque esse viajou o mundo, né, para fazer pesquisa. Eu tenho até mais um slide dele. Então, em 70, ele foi para Sheffield, depois trabalhou numa das maiores indústrias químicas da Inglaterra, a Imperial Chemical Industries, depois voltou para Sheffield, foi para Birmingham, depois para UCLA e aí finalmente na Northwestern University. E a gente teve a honra de recebê-lo na 40ª reunião da SBQ, que foi junto com o congresso da IUPAC. Então, ele é um senhor muito simpático e conversava com todo mundo que vinha conversar com ele, com todos que vinham tirar foto com ele, e até ganhou o título aqui no Brasil de Sir Fraser Pope. Então, é bastante interessante ver, né, que não é algo, que é um ser humano, né, comum e humilde, é uma figura realmente brilhante. E o que ele fez? Né? Ele mostrou com esse tipo de estrutura o denominado molecular shuttle. Né? Então, você tem esse anel aqui, preso a essa estrutura, então você coloca esses grupos silanóis aqui em volta para não deixar esse anel aqui escapar. E aí, ao esse anel interagir com esse sítio ou com esse, você consegue fazer, com simples energia térmica, fazer esse anel viajar por essa cadeia, né? Fazer a ida e a volta aqui, várias vezes, né, dependendo das condições. E ele denominou isso de um rotaxano. Aí depois, em 94, ele também mostrou que, né, fazendo aqui uma modificação, colocando aqui grupos amino, né, você tem aqui agora a interação desse anel com esses grupos, e ao protonar esses grupos, você gera aqui uma carga positiva. Então, uma repulsão com esse anel, né, fazendo com que esse anel se desloque aqui para esse sítio. Tá? Então, novamente demonstrou que com um estímulo externo, né, mudando simplesmente o pH, você conseguia controlar esse movimento molecular. Tá? E aí entra aqui na história o Feringa, um pesquisador holandês que se graduou e se doutorou em Groningen. Logo que ele terminou o doutorado, ele foi trabalhar na Shell e depois ele se tornou professor na universidade de origem. E ele foi um dos que demonstrou o rotor molecular.
né? A gente sabe que uma ligação dupla, ela é rígida, né, no estado fundamental. Mas se você leva essa molécula para o estado excitado, colocando aí uma radiação apropriada, você faz com que esse grupo aqui faça um giro de 180. Então, a configuração molecular dessa molécula em específico permite com que esse anel aqui, ao bater nesse anel aqui, que está representado um anel preto e um verde, ele passe aqui para esse outro lado, impedindo que a molécula volte, né? Ou seja, novamente com a radiação, você faz a molécula dar outro giro de 180, voltando à sua posição original, né? Enfim, ele mostra uma maneira de fazer uma molécula girar no sentido, em um único sentido, né? Que é bastante interessante. Controlar esse movimento rotacional na molécula. E aí é claro que, né, naturalmente surgiu a ideia do nanocarro, né? Porque aí esse tipo de molécula bastante complexa aqui, você coloca aqui esses grupos, né, que fazem essa rotação, e aí você consegue, por exemplo, com o estímulo aqui de uma ponta de um microscópio de tunelamento, excitar essa molécula e fazer com que essa molécula ande nessa superfície metálica como se fosse um nanocarro, né? Então, aqui só para mostrar aqui como seria esse movimento, é meio desengonçado, é claro, né? Mas está valendo. Então, isso daqui, né, se difundiu aí pelo mundo, e tanto é que em 2017 aconteceu a primeira nanocorrida, né? Então, várias universidades aí desenvolveram os seus nanocarros, tá? E aí fizeram uma corrida dentro de um microscópio. Então, aqui estão todos os stats aí da corrida, né? Quem eram os líderes, a superfície, o mecanismo de propulsão, qual a distância que esses carros andaram e até os incidentes, né? Por exemplo, o motor aqui bloqueou, quebrou, e essa molécula, por exemplo, pulou na ponta. Então, bastante interessante aí essa nanocorrida. Claro que parece uma brincadeira, mas tem ciência fundamental pesada aqui, né, por detrás disso, né, e implicações bastante importantes para aplicar esse tipo de movimento molecular, né? Bom, então desse prêmio era isso que eu tinha para mostrar. Vai lá, Nicolas. Vamos lá. Então, o meu terceiro prêmio é o mais recente, é de 2020. Tá? Ele foi dado para duas mulheres, que eu acho que na química é o único caso. E elas é um prêmio por uma descoberta mais recente. Tá? Esses outros dois que eu mencionei para vocês são, né, contribuições ao longo de muitos anos para entender um conceito, melhorar uma técnica que depois teve muito impacto. Aqui é uma descoberta que foi mais recente, ela é de 2012, 13 para cá, mas ela revolucionou o jeito que a gente trabalha hoje no laboratório, e vai ter efeitos muito importantes para a medicina e para toda a biologia e compreensão de como a célula funciona por muitas décadas. Então, o impacto foi tão grande que o prêmio veio bastante mais cedo. Então, vocês vão ver que elas também são muito mais novas do que os outros laureados que a gente já falou até aqui. Então, CRISPR-Cas9, talvez você já tenha ouvido falar, é uma ferramenta de edição gênica, é uma ferramenta onde você pode alterar a sequência do DNA de uma maneira controlada. Né? E a ideia é que você podendo alterar essa sequência, você pode alterar o funcionamento daquela célula, né? E isso pode ser importante para você entender mecanismos fundamentais de como uma célula funciona, e também pode ter importantes implicações para a terapia. Tá? Então, se vocês pensarem naquele exemplo que eu falei para vocês, do manual, né, do DNA ser o manual para você fazer um avião, a gente hoje não sabe exatamente tudo que está... Quer dizer, a gente sabe o que está escrito no manual, mas a gente não sabe exatamente para que serve tudo que está no manual. Tá? E a gente sabe que o avião, né, a célula, é um mecanismo super complexo e tem muita coisa que acontece ali dentro que a gente ainda não entende por que está lá e o que está fazendo lá. Então, vocês imaginem
uma espécie de alienígenas que caiu na Terra e está vendo aquele monte de maquininhas voando pelo céu e não faz ideia de como aquele avião funciona. Tá? Basicamente, é essa situação que a gente está. A gente entende a célula mais ou menos, mas tem muita coisa que a gente ainda não entende. Então, se você pegar uma forma possível de você entender para que serve aquele avião, é você simplesmente pegar um parafusinho em algum lugar daquele avião e tirar aquele parafuso. E aí você vai ter um avião normal e um avião sem aquele um parafusinho, e aí você descobre o que acontece com aquele avião. Né? Não tem aquele um botão, não tem aquele um... cada elemento do avião você pode tirar aquele um, deixar todo o resto e ver o que acontece. Tá? É basicamente isso que CRISPR permite que a gente faça. Tá? Então, você poder agora... A gente tem 20 e tantos mil genes, né? Alguns deles fazem mais de umas variantes diferentes, então talvez a gente tenha, sei lá, na ordem de 60, 80 mil proteínas diferentes. Uma forma de você entender o que cada uma delas faz é fazer uma célula onde você faz a gente chama de knockout, né? Você deleta, você apaga um desses genes e vê o que acontece com aquela célula, tá? E isso era uma tecnologia que era possível de fazer em alguns organismos modelo, em algumas leveduras. Camundongos dava para fazer mais ou menos por um método meio complicado, mas até 2010, 12, a gente não tinha um método para fazer isso em células humanas, basicamente. E agora a gente tem uma ferramenta que é extremamente simples. O meu laboratório faz, diversos laboratórios na USP utilizam essa técnica, e basicamente virou obrigatório para muitas pesquisas você gerar uma linhagem de células onde você deleta o seu gene de interesse e mostra que acontece uma coisa XYZ com aquele avião, né? Então, às vezes você tira um parafusinho e não sabe, não enxerga nada óbvio acontecendo com aquele avião. Você precisa talvez jogar o avião no meio de uma tempestade, né? Para ver qual é o efeito daquele parafusinho, né? Ou da falta daquele parafuso. Então, é basicamente isso que essa ferramenta basicamente nos permite fazer. Tá? Outra situação bem importante é você poder alterar a sequência de DNA num paciente. Tá? Imaginem uma pessoa que tem uma doença genética rara, que herdou uma mutação que predispõe a pessoa a ter câncer ou, sei lá, ter uma doença neurológica que é degenerativa ou algo desse tipo, né? Você poder alterar essa sequência mutante daquela pessoa de volta para a sequência original, seria basicamente a cura daquele paciente, né? Então, o problema hoje não é mais como... Nicolas caiu. Bom, gente, eu acho que o professor Nicolas travou. E, professor Rômulo, eu acho que o senhor tem o contato dele, né? Eu tenho, quer dizer, não tem. É, Vou apresentar o meu último prêmio. é, Pode ser? pode ser. E aí Aí, o Nicolas volta, tá. porque o nosso tempo já tá curto, né? Uhum, Pode ser? pode ser. Vamos lá. Torcer para o Nicolas voltar logo aí. Bom, então o prêmio Nobel de 2019 é das baterias de lítio, né? Então, esse não preciso justificar, né? Acho que todo mundo hoje depende das baterias de lítio e acho que da plateia só eu e o Nicolas que vivemos num mundo em que não havia baterias de lítio. Mas, enfim, como funciona uma bateria de lítio? Você tem um cátodo, um ânodo e os lítios migram, né, do ânodo para o cátodo durante a descarga, gerando corrente elétrica, que pode ser utilizada, claro que vai ser utilizada, e para retornar isso, você coloca, né, na tomada para que os íons lítio migrem de volta para o ânodo. Tá? Então, essa aqui é a configuração atual de uma bateria de lítio. Então, eu trouxe aqui para vocês como se chegou a isso, né? Quem foram aí os principais que contribuíram para isso. Então, começo aqui pelo Whittingham, que é um inglês,
né, que se graduou e se doutorou em Oxford, fez o seu pós-doc em Stanford e aí foi contratado na Exxon, justamente para trabalhar com baterias, né? Então, foi ele quem criou aí a primeira bateria de lítio. Depois ele se tornou professor em Binghamton University, nos Estados Unidos. Então, quando ele estava na Exxon, ele desenvolveu essa bateria aqui. Um ânodo de lítio metálico e um cátodo de disulfeto de titânio. Então, esse aqui foi o grande avanço que ele propôs, né? Então, só para mostrar para vocês aqui a estrutura do sulfeto de titânio, você tem aqui em cinza os átomos de titânio coordenados a átomos de enxofre. Então, essa estrutura aqui gera essas lamelas e os íons lítios podem ser intercalados aqui entre essas lamelas. Então, isso foi bastante importante aqui para o desenvolvimento da primeira bateria de lítio. Quais eram os problemas dessa bateria? Primeiro, ela tinha uma baixa voltagem, o que limitava bastante a sua aplicação, e o principal, ela era feita de lítio metálico, né? Todo mundo sabe que o lítio metálico é extremamente reativo e, sem os devidos cuidados, ele é muito perigoso. Então, qual era o problema desse tipo de bateria na época? Quando você colocava para recarregar, ela começava a formar esses dendritos aqui de lítio metálico, né? Então, com o uso, esses dendritos aqui atravessavam a membrana e chegavam até o cátodo. Quando isso acontece, tem um curto-circuito e a bateria explode. Então, isso aqui, infelizmente, não teve sucesso por causa desse problema de segurança, para a aplicação geral. Então, entra aí também nessa história o Goodenough. Esse daqui é um pesquisador alemão de 99 anos, que está ativo até hoje. Ele se graduou em Yale, em matemática, se eu não me engano. Ele atuou junto com os aliados na Segunda Guerra Mundial como meteorologista, né? E depois ele fez seu doutorado em Chicago, se tornou professor no MIT, depois em Oxford, e aí finalmente na Universidade do Texas. Tá? Esse sim merecia uma palestra só para ele, mas enfim. A contribuição dele não foi no ânodo, foi no cátodo também. Ao invés de sulfeto de titânio, ele fez uma série de estudos de diferentes materiais e percebeu que o óxido de cobalto era um dos melhores. O óxido de cobalto também é um material lamelar, né, que você consegue intercalar os íons lítio. Qual foi a grande vantagem? Subir a voltagem de trabalho da bateria. Né? Ele dobrou essa voltagem. Tá? Então, esse problema da voltagem foi resolvido trocando para óxido de cobalto, porém, permanecia o problema do ânodo. Tá? E aí que entra o pesquisador japonês Akira Yoshino, né, que se graduou e fez um mestrado na Universidade de Kyoto. Depois ele já foi contratado numa indústria, na Asahi Kasei, trabalhou um tempo na Kawasaki e depois, finalmente, na A&T, uma empresa de bateria. E só em 2017 ele se tornou professor na Meiju University. Então, como o Goodenough conseguiu resolver o problema do cátodo, ele trabalhou no ânodo. E a proposta dele, ao invés de trabalhar com lítio metálico, era intercalar os íons lítio num composto grafítico, né? Petroleum coke, que tem essa estrutura aqui, né, parecida com a aqui é a estrutura do grafite, né? Aqui folhas de grafeno e os íons lítio intercalados aqui entre essas folhas de grafeno. Tá? Então isso resolveu finalmente o problema de segurança. Tá? Então você deixa de ter uma óxido-redução e passa a ter só uma migração de íons lítio. E isso facilitou muito o uso das baterias. Em 85 ele coloca essa patente e em 91 a Sony fabrica a primeira bateria comercial de íons lítio. E a partir daí teve todo esse desenvolvimento e essa revolução em dispositivos móveis, né?
E é bastante interessante estudar isso, né? E esses pesquisadores contribuíram muito, né, para isso, e eles vislumbram um futuro aí esperançoso, digamos assim, né, em que a pesquisa e o desenvolvimento em melhores materiais, melhores baterias, vai um dia permitir com que a energia do sol e a energia eólica seja armazenada nessas baterias de lítio e a gente finalmente se livre da matriz energética aí do petróleo, né? O que geraria aí um futuro muito mais sustentável, né? É responsabilidade dos químicos, né, trabalhar nesse problema e em diversos outros aí que estão por vir, né? Então, era isso que eu tinha para mostrar desse prêmio, né? Já vou agradecer aqui e torcer para o Nicolas ter voltado. E voltou? Estou aqui. Desculpa, gente. Internet aqui de casa caiu total. Eu não sei o quanto vocês conseguiram ver da minha apresentação, na verdade. Estava na pecinha do avião lá que você tirou. Tá. Então, Aí. Aqui, né? Isso. Então, a gente usando essa ferramenta, né, de edição gênica, a gente pode, então, manipular, né, o genoma de forma a você tirar só uma pecinha, né, e só inativar um dos genes e ver o que acontece com aquela célula, né. Às vezes você talvez tenha que, a gente chama de fazer um knockout, né, às vezes você precisa pegar essa linhagem knockout e testar ela em condições adversas, né? Você pega o seu avião que falta aquele parafusinho, você não sabe exatamente qual é o problema dele só voando normalmente. Talvez você tenha que jogar ele no meio de uma tempestade para ver a falta daquela pecinha, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz hoje. Então, é uma ferramenta muito utilizada justamente para entender qual é a função de cada gene, qual é a função de cada proteína dentro de uma célula e o que acontece com a célula se aquele elemento não está presente, né? Então, essa ferramenta, né, que a gente já tinha como fazer isso em outros organismos, né, em leveduras, em camundongos, de uma certa forma. Agora, a gente podia também fazer em células que se usavam corriqueiramente no laboratório, e principalmente células humanas, né, que a gente não tinha uma ferramenta para fazer isso até então. Então, isso levou a uma revolução. Nos últimos anos, aí, é quase obrigatório agora você gerar essa linhagem knockout no seu gene de interesse e ver o que acontece com essas células e demonstrar o que quer que você queira demonstrar num estudo nessa área, tá? A outra questão importante é que você tendo ferramentas para manipular o genoma, você pode utilizar isso como tratamento, né? Se vocês imaginarem doenças genéticas raras, onde a pessoa herdou uma mutação que inativa um genital, você tendo a possibilidade de editar aquele genoma de volta para a sequência de uma pessoa normal, isso pode ser a cura daquele paciente, né? E doenças genéticas, a gente basicamente não tem cura, né? A gente não tem tratamentos que funcionem. Então, a ideia de você poder fazer terapia gênica, né, alterar o gene da pessoa de volta para uma sequência normal, a gente, digamos, chegou um passo mais perto. Agora a gente tem uma ferramenta de como fazer essa alteração. A questão é agora como entregar esse sistema para todas as células ou as células que você precisa que isso chegue, né, para ter um impacto na vida da pessoa. Então, mas já tem estudos clínicos em andamento em pacientes. Eu sei de uma doença no olho, onde eles não precisam entregar o sistema CRISPR no corpo inteiro, é só dentro do olho que são as células afetadas, então você consegue injetar ali e consegue então, entregar esse sistema, essa ferramenta, dentro das células de uma pessoa viva, para que haja essa edição, essa correção dessa mutação. Tá? Então, esse é um caminho super importante terapêutico, né? Além de tudo que a gente vai descobrir usando essa ferramenta, né? Em termos de mecanismos fundamentais nas células, que vão abrir portas para outros tipos de terapias e de compreensão de mecanismos, né? Então, esse prêmio foi para duas pesquisadoras, a Emmanuelle Charpentier, que nasceu na França, fez doutorado no Instituto Pasteur na França, e depois foi para os Estados Unidos, fez um pós-doc lá, na Rockefeller, em Nova York, depois virou pesquisadora na Universidade de Nova York, aí ela voltou para a Europa, trabalhou na Universidade de Viena, é também uma daquelas pessoas que migrou um monte, né, que nem o Rômulo falou do Stoddard antes,
Ela também, então, depois mudou para um outro instituto em Viena, depois ela foi para a Suécia, depois voltou para a Alemanha e agora está estabelecida na Alemanha, pelo menos nos últimos anos, até que mude de novo. E ela teve uma contribuição muito importante em entender esse sistema. Então, CRISPR é basicamente uma proteína associada a um RNA, tá? E essa proteína, ela cliva o DNA e o RNA guia essa proteína para o local do genoma que nos interessa, né? Então, basicamente, a Charpentier e a outra laureada, Jennifer Doudna, juntas desenvolveram essa ferramenta, mas cada uma delas veio de uma origem diferente, né? Então, a Emmanuelle Charpentier estava estudando bactérias patogênicas que induzem pneumonia e coisas do tipo, e estava estudando mecanismos fundamentais de como essas bactérias se protegem de vírus, tá? Então, a gente tem vírus que infectam a gente, mas existem vírus que infectam bactérias também. E ela descobriu um mecanismo onde o vírus, quando infecta a célula, né, ele transfere o seu DNA para dentro dessa célula da bactéria, e a bactéria tem um mecanismo de reconhecer aquele DNA viral e degradar aquele DNA viral, tá? E esse mecanismo envolve justamente essa proteína, Cas9, e um RNA que a bactéria guarda de, basicamente, infecções anteriores. Então, se a bactéria foi infectada por algum vírus anteriormente, ela guarda um pedacinho de sequência desse vírus que ela já viu na vida num lugar do genoma dela. E cada vez que ela é infectada por um vírus novo, ela acessa de novo essa informação para dizer, ó, tá aqui todos os vírus que você já viu na vida. Se esse vírus que está nos infectando é igual ao vírus que a gente já viu, vai lá e degrada, né? Então, cada vez que ela é infectada por um vírus diferente, ela armazena uma nova sequência naquela região ali para ir ganhando imunidade, entre aspas, né? São uma versão simplificada de sistema imune dessas bactérias. O lance é que essa proteína Cas9, ela é uma endonuclease, ela é uma enzima que cliva DNA. Então, ela é guiada para o DNA desse vírus por essa presença dessa sequência de infecções anteriores. Então, ela estava investigando esse mecanismo, entendeu como que esse mecanismo dentro dessa bactéria funcionava, e aí, junto com a Jennifer Doudna, elas se deram conta que isso, na verdade, é uma forma de você induzir, de você clivar DNA guiado por um pedacinho de RNA, né? A Jennifer Doudna, ela é americana, nasceu nos Estados Unidos, em Washington, fez doutorado em Harvard, depois pós-doc em Harvard também e em Colorado. Depois virou professora na Yale e depois mudou para UC Berkeley. E ela quase desistiu da graduação quando ela estava fazendo bioquímica. Então, de novo, um exemplo, né, de, às vezes, situações que acontecem ao longo da vida, né? Mas o interessante, por exemplo, que o pós-doc dela, ela fez no laboratório, o primeiro pós-doc em Harvard foi com um vencedor do Prêmio Nobel, e o segundo pós-doc foi com outro vencedor do Prêmio Nobel. Então, vocês vejam que as pessoas, né, não só ganham o Prêmio Nobel, como ajudam a formar pessoas, né, de qualidade que vão ter impacto por longo tempo. Então, ela estava interessada em RNAs, e ela estava interessada em alguns RNAs que têm atividade catalítica. Às vezes você tem, ao invés de ser uma proteína, né, a enzima que produz alguma reação ou que favorece uma reação química, existem alguns RNAs que conseguem fazer isso também. E ela, então, estava interessada nesses RNAs que tinham atividades diferentes e tal, e aí, meio que por acaso, começou a estudar justamente esse RNA que eu falei para vocês ali, que interage com essa proteína Cas9, para que ela consiga reconhecer o DNA desse vírus que estava infectando aquelas bactérias. E aí, então, juntas, a Charpentier e a Jennifer Doudna começaram a colaborar em desenvolver essa ferramenta para outros usos, né? De você utilizar essa proteína dessa bactéria, essa Cas9, e em vez de o pedacinho de RNA que guia essa proteína para o RNA viral lá que está infectando a célula, aquela bactéria, a gente decide qual é a sequência desse RNA, certo? E essa é a grande sacada, você agora poder escolher a sequência de DNA do nosso genoma, ou do genoma das células que a gente está estudando no laboratório, e direcionar essa enzima Cas9 para um local só do genoma, para que Cas9 vá lá, gere um dano ao DNA, basicamente, né, uma quebra de fita dupla,
e com isso você pode forçar aquela região a introduzir uma mutação ali. Tem alguns mecanismos depois que a gente aprendeu a manipular o resultado do reparo, basicamente, dessa lesão, de forma que você consiga inativar aquele gene ou mudar a sequência daquele gene, né, para a sequência selvagem, por exemplo, né, ou sequência normal, naqueles pacientes com doenças genéticas. Então, a grande sacada foi pegar um mecanismo que existe em bactérias, né, e alguém teve que investir muito tempo para entender um mecanismo fundamental que não tinha nenhuma aplicação na época, né, e depois a possibilidade de adaptar isso para um uso diferente, né, a gente poder, então, manipular agora o genoma e introduzir as alterações que a gente quer para alterar o funcionamento daquela célula, né, fazer o knockout de um gene ou coisas desse tipo. Então, é uma ferramenta que teve um impacto gigante, tanto que o artigo dela saiu em 2012 e em 2020 elas já receberam o prêmio Nobel, porque simplesmente mudou o futuro da biologia molecular e celular. Então, eu queria só agradecer também à organização pela oportunidade de a gente falar aqui um pouquinho, e acho que eu e o Rômulo vamos tentar, da melhor maneira possível, responder as perguntas de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palestras, professores. A gente recebeu algumas perguntas. Bom, a primeira é assim, a palestra está sendo incrível até agora, professores. É uma pergunta para o Rômulo. Na análise espectroscópica de femtosegundo, sobre o pulso de prova, você precisa, cada vez que for analisar a amostra, resetar o aparato? Imagino que, quando começado após certos tempos, 2 feixes estariam incidindo na amostra igualmente. Os 2 feixes incidem na amostra igualmente. O que você faz é uma defasagem espacial para ter uma defasagem temporal. Então, né, você precisa do seu tempo zero. Então, o tempo zero você ajusta para acertar o de prova e o de bombeio ao mesmo tempo. Você defasa o de prova para ele acertar a amostra 100 femtosegundos depois. Então, você tem 100 femtosegundos, você tem um sinal. Em 200 femtosegundos, você tem outro sinal. E 300, e assim por diante. Depois você monta esse gráfico, né? E você tem esse sinal aparecendo e desaparecendo ao longo do tempo. É mais ou menos isso. Não sei se era essa exatamente a pergunta. Acho que... Peraí. E aí, cada vez que for analisar a amostra, tem que resetar o aparato. É isso? Por exemplo, você tem um evento, você joga uma molécula num estado excitado. Esse estado excitado, ele dura, por exemplo, 1 picosegundo, ou seja, 1000 femtosegundos. Então, ele vai ter, após 1000 femtosegundos, você já não tem mais sinal dele. Então, o que você faz? Você vê qual é essa dinâmica, tá? Você pode seguir com feixe de prova, alguma frequência vibracional, alguma frequência de fluorescência. E aí, ao longo desse tempo, você tem o máximo e o mínimo desse sinal. Esse resetar o equipamento significa que você pode simplesmente parar em algum momento, né? Você quer sempre monitorar num dado tempo, por exemplo. Uhum. Tá, a segunda pergunta é assim. Muito obrigado pela palestra, Rocha e Rômulo. Amei. Rocha, qual o motivo de ser usado etano em específico na vitrificação da água na amostra? A polaridade dele, em particular, que é desejável? Se sim, outras moléculas como propano poderiam ser usadas? Eu não sei. A realidade é que a ideia ali foi um pouco de tentativa e erro. Pelo que eu entendo, o que ele fez foi testar diversas maneiras diferentes de você basicamente congelar aquela água o mais rápido possível, tá? E tem, pelo que eu compreendi do que ele fez na época, era simplesmente testar diferentes possibilidades e encontrar que o etano formava a água mais vitrificada para esse
esse mecanismo, exatamente quimicamente como comigo. Peraí. Tá, aí agora essa pergunta pro Rômulo. É, pediram para explicar como que é medido o tempo de transição das reações. O tempo de transição das reações É, é exatamente essa que é a ideia, né? Porque como antes só se tinha uma vaga noção de qual é o tempo que durava, justamente essa técnica vem para diferenciar os diferentes tempos de estados de transição. Então, aquele que eu usei como exemplo, ele tinha uma frequência do complexo ativado que dava aí um tempo da ordem de 55 femtosegundos. Tá? Se você troca o substituinte, você vai alterar esse tempo, porque você está alterando essa frequência do complexo ativado. Então, essa ideia de fazer um estudo sistemático é que vai permitir com que você aperfeiçoe a sua reação química, por exemplo, né? Porque é isso que o químico busca, o maior controle de condições para obter a reação mais rápida possível com a menor energia possível, né? Então, essa aqui é a ideia. E aí a seletividade, enfim. É algo que tem que fazer, de fato, com a medida experimental. Não dá para saber de antemão. peraí. Pediram para o professor Nicolas repetir um pouquinho sobre a segunda pergunta. O porquê que... peraí. Sobre a vitrificação, porque acho que deu uma travada. Desculpa. Não, quimicamente o que acontece ali eu não entendo. Meu entendimento é que eles estavam meio tentativa e erro, né? Testar diferentes condições para tentar congelar aquela água ou vitrificar aquela água, né? O mais rápido possível. Então, a questão é que quando você congela mais devagar, dá tempo do cristal se organizar, né? E aí ele gera um cristal de gelo, né? Quando você congela muito rápido, as moléculas ficam desordenadas, basicamente. Isso permite justamente essa característica, né, de vitrificação. Mas minha compreensão era que é simplesmente uma questão térmica mais do que outra coisa, em termos de velocidade que você conseguia congelar aquelas moléculas né, antes delas conseguirem se empacotar num formato de cristal. Então, eu não sei se quimicamente tem uma explicação de por que etano é melhor do que outros, mas meu entendimento é que eles fizeram isso meio por tentativa e erro. E aproveitando, o CRISPR é muito utilizado em reparos de DNA. Aí também tem um comentário. Talvez para deixar a célula ou sequência menos propícia a se desestruturar durante o mecanismo de reparação. Na verdade, o que a gente está fazendo com o CRISPR é induzir um dano DNA de propósito num lugar que a gente escolheu. E aí a gente depende justamente dos mecanismos de reparo de DNA para reparar aquele dano, né? A ideia é que se o dano for fiel e você restituir a sequência original, aquilo continua sendo alvo para o sistema CRISPR-Cas9 cortar de novo. Então, você força a célula a fazer um erro, porque só quando ela fizer um erro e a sequência mudar é que a Cas9 vai parar de cortar. Então, com isso, você pode fazer isso de maneira aleatória, simplesmente colocando o sistema dentro da célula, a Cas9 e um RNA guia. Você aleatoriamente vai gerar mutações naquele lugar que vai ser cortado, e aí você depois pode escolher mutantes que tenham inativado a proteína, o gene, mas pode ser que uma boa porcentagem das mutações pode não inativar aquele gene, mas aí você escolhe aquelas células onde o resultado do reparo foi esse. Ou você pode cortar e depois dar uma molécula de DNA molde para a célula utilizar para fazer o reparo.
com a sequência que você quer que seja o resultado daquele reparo. E aí aí depende de vias de reparo de DNA diferentes, entra um pouco num detalhe que é difícil de explicar em pouco tempo, mas você pode, e tem várias adaptações agora depois também, você consegue direcionar o resultado desse reparo para que seja formada a sequência que você quer. Basicamente essa ideia. Mas sim, é um dano DNA que depois é reparado pela própria célula. Agora para o professor Rômulo, na verdade, agora, ainda para os dois. Assim, adorei a palestra, professores, muito bom. A pergunta é para o professor Rômulo. Sobre a ligação mecânica, imagino que pela complexidade do exemplo dado com cobre, a molécula não tenha ligações simples com muita liberdade de movimento. Isso faz com que existam mais de um conformero para esse tipo de molécula? Isso é relevante de alguma maneira? Vamos lá, é uma pergunta bem completa, né? Então, de fato, né, que tipos de molécula você tem que buscar para fazer isso, né? Você está bastante limitado, justamente por isso, porque quando você fecha uma molécula num ciclo, você tem muita tensão, né, nas ligações, então isso não cria um sistema muito estável, né? Então, realmente existe essa limitação. Agora, o final da pergunta... Isso, são vários conformers que vão depender da temperatura, né? A energia térmica que vai fazer... tem que se lembrar que fazer uma máquina molecular tem um desafio enorme, que é lidar com o movimento browniano das moléculas. E isso depende da temperatura. Então, né, você vai ter inúmeros conformers e, de fato, isso é um desafio. E aí o final era se isso tem alguma... Relevância é algo que é complicado de a gente discutir em ciência, né? Porque, de fato, era muito mais uma curiosidade dos pesquisadores na época, né? Mas a gente pode ver que esse início de pesquisa da ligação mecânica é que permitiu aí essas máquinas moleculares se desenvolverem. E as máquinas moleculares, se você pensar lá no outro extremo, são aquilo que a gente via como ficção científica há uns 10 ou 20 anos atrás, né? Os nanorobôs. Né? Então, se você conseguir controlar uma molécula nesse nível, né, de você fazer esse nanorobô ir até uma célula cancerígena, por exemplo, e entregar o fármaco naquela célula, depende de um controle molecular que você pode, né, induzir por luz, por exemplo. Então, esse tipo de discussão de relevância é que a gente aprende quando a gente vê um prêmio Nobel, né? Ele não está com interesse em algo aplicado, né? Ele tem uma curiosidade inerente para fazer o estudo fundamental, e é isso que é legal na ciência, né? Então, aquilo, na época, muita gente devia falar, mas para que você está fazendo isso? E ele deveria responder, não sei, só estou fazendo. E aí, de repente, isso se desdobra em inúmeras aplicações. Tá? Então, espero ter respondido aí. A próxima pergunta é para o professor Rocha. Quais os limites éticos da edição genética do CRISPR? Quais as suas possíveis aplicações da edição e o seu limite? Sim, esse problema ético é uma ótima pergunta, né? A gente tem que separar... basicamente, o jeito mais simples de você separar eticamente é em quadrantes, tá? O quanto aquela alteração é terapêutica, de fato, ou o quanto ela é estética, ou sei lá, né? Alguma alteração que não tem um motivo médico claro, tá? Aí você tem 2 degraus de relevância ética do que você está querendo fazer. A outra questão é no sentido de aonde você está fazendo essa alteração. Então, se você fizer uma alteração na sequência de DNA, no que a gente chama de células germinativas, que são os espermatozoides e os óvulos, essa sequência, essa alteração que você introduziu, vai passar adiante para os filhos daquela pessoa que foi alterada, certo? Então, você está mexendo não só naquela pessoa, como nos descendentes daquela pessoa, né? Então, isso, eticamente, é mais difícil de você justificar,
do que você fazer alterações em células que a gente chama de somáticas, que são todas as outras células do nosso corpo, cujo DNA não vai ser passado adiante, né? Se você fizer uma alteração por CRISPR na ponta do meu nariz, isso não vai ser passado adiante para os meus filhos. Essas células da ponta do meu nariz não vão virar espermatozoides e gerar uma criança nova, certo? Então, a gente gostaria de estar eticamente numa condição de estar alterando células somáticas com um motivo médico claro, certo? Que você não vai afetar a descendência e você está curando uma doença, né? A pior situação possível é você estar alterando células germinativas para mudar a cor de cabelo da pessoa, né? Então, a gente vai ter as ferramentas para fazer isso, ou quase já tem. Mas essa questão ética é muito importante, uma discussão muito importante, a gente deixar bem claro em que situações isso é permitido e em que situações não é, né? E a gente está vendo a importância de você fazer pesquisa com ética, né? A gente sempre precisa de aprovação ética para fazer as coisas. E a gente viu durante a pandemia, né, por exemplo, tratamentos pouco éticos, né, que não foram aprovados por instâncias, né, que precisam regular pesquisas que afetam a saúde humana, né? Então, é muito importante respeitar esses... Acho que deu uma travada. Tá ruim a internet do Nico. Ciência. Importante. Desculpa, gente. Oi, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Desculpa, gente. Agora, pelo menos, voltou o Wi-Fi aqui de casa, eu estava no celular. Não sei quanto vocês pegaram disso, mas o ponto era a importância ética, né, da gente sempre pensar nas consequências e nos efeitos das nossas pesquisas e ter bem claro o que é eticamente aceitável e o que não é, né? Bem importante. Aí que temos umas perguntas. Peraí. Temos uma pergunta aqui. Boa tarde, ótima palestra. Esse aqui é voltado para o Nicolas, para o Romo, confundi aqui. Sempre aprendemos que, devido à impossibilidade de torção ao redor de duplas ligações no estado fundamental, temos a existência de estereoisômeros. No caso dos nanocarros, como ficaria essa questão da isomeria? Aí você me pegou, hein? Não tem esse nível de detalhe, porque ali no nanocarro, a ideia é você ter um impedimento estérico suficiente para evitar que a molécula retorne do giro que ela fez, né? Então, ela tem que girar sempre para o mesmo lado. Mas eu não vou saber explicar para vocês a implicação dos estereoisômeros nesse problema. Precisaria da ajuda de um químico orgânico aí. Sorry. Peraí. Essa última pergunta, eu acho que é mais voltada para os dois professores agora. Apesar do baixo investimento e valorização na ciência brasileira atualmente, vocês acreditam que logo um Nobel chegará para pesquisadores brasileiros ou que fizeram essa pesquisa no Brasil? Isso é uma ótima pergunta. Essa é. Bom, vai lá, Nicolas, começa aí, vai. Não, eu fiquei brincando um pouco com o site do Prêmio Nobel, e eles têm uns lugares interessantes lá onde você pode procurar pesquisadores que foram nomeados para o Nobel e não receberam.
tá? Eles só liberam essa informação 50 anos depois. Então, você só consegue acessar isso para prêmios de antes de 1970. Mas você pode jogar lá Brasil para ver o que aparece, tá? E tem né, César Lattes e alguns outros, Carlos Chagas, que foram nomeados na época e não receberam o prêmio. Então, assim, não é que não existam cientistas brasileiros que poderiam receber o prêmio, tá? Bateram na trave alguns. Lógico que a situação de financiamento não ajuda, né? Você tem, além de dificultar o trabalho dos brasileiros que estão aqui, você facilita com que brasileiros saiam daqui para um outro lugar onde eles vão conseguir fazer o que eles querem, né? Essa fuga de cérebros. Então, vocês viram aqui, né? Muitos desses pesquisadores rodam o mundo, né? E, em geral, eles passam a maior parte da carreira deles na Europa e nos Estados Unidos, que são os centros onde há financiamento, infraestrutura, para se fazer a pesquisa de ponta, né? Então, Turquia, por exemplo, está longe de ser um lugar, ou Egito, né, como o Rômulo mostrou, está longe de ser um país onde tem investimento forte em pesquisa, mas não é que não haja pessoas inteligentes nesses países que não poderiam desenvolver pesquisa nesse nível, né? O fato é que eles acabam indo para onde eles conseguem fazer o que eles gostariam de fazer, né? Então, não é que falta no Brasil os pesquisadores qualificados, né? O que falta muitas vezes é reter essas pessoas aqui, e dar condições para elas desenvolverem a pesquisa aqui, em vez de lá fora. Eu concordo com o Nicolas. Para essa pergunta não existe uma resposta pronta, né? O Brasil e vários outros países também que não têm o Prêmio Nobel, eles têm diversos problemas e diversos desses problemas, alguns são semelhantes e outros não. Mas, assim, na minha visão, né, precisa ter uma mudança cultural ainda no Brasil sobre o que é pesquisa, né? Então, a pesquisa não é tão valorizada como ela deveria no Brasil, né? Por exemplo, a gente está num centro de excelência de pesquisa, que é a Universidade de São Paulo, mas isso não significa que a nossa tarefa primordial é a pesquisa, né? No papel mas a gente sabe que a gente precisa fazer um pouco de tudo aqui, né? Desde, é claro, dar aula é muito legal, é muito bom, né, ter esse contato com os alunos, fazer pesquisa, mas a gente precisa fazer uma série de inúmeras outras coisas, né? Então, essa flexibilidade que os outros pesquisadores de fora têm, a gente não tem tanto assim, né? Se a gente quer ir para fora, se a gente quer, né, fazer novas conexões, passar tempo em universidades, é muito mais difícil, né? A cultura brasileira ela não valoriza tanto a pesquisa como eu acho que ela deveria. Então, a gente precisa aí ter uma mudança aí antes de cultura, talvez, para daí tentar, para aumentar nossas chances, né? Gente capacitada a gente tem, mas o sistema, do jeito que ele está montado, né? O professor tem que fazer muito... a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Pesquisa, extensão, ensino e até, às vezes, coisas mais simples, né? A gente precisa a gente mesmo fazer. Enfim, acho que essa conversa merecia um debate, não uma perguntas e respostas. Mas vamos lá, vamos ter esperança, né? Que as coisas estão mudando e mais para frente aí eu espero que a gente aumente nossas chances. Bom, terminaram as perguntas, professores. Então, para finalizar, a gente agradece bastante pelas apresentações. Foram muito boas. Eu gostei bastante sobre os prêmios Nobel. Eu fiquei bem feliz assim por vocês terem aceitado o convite, né? E também assim que também tem muito a ver, né, com o nosso tema da Semana da Química, né? E se vocês quiserem dar suas considerações finais, né, então fique à vontade também. Vai lá, Romulo. Bom, enfim, né, só quero agradecer e é muito interessante, né? A gente
A gente se empolga muito, né? A gente se motiva muito quando a gente vê esses prêmios Nobel, né? Não no sentido de a gente achar que, né, o prêmio nunca deve ser independente se é o Nobel ou outro prêmio, ele não deve ser o seu objetivo, né? E o que a gente aprende estudando mais de forma mais aprofundada esses prêmios Nobel é isso, né? Que dá para perceber, né, uma curiosidade, uma persistência, né, uma motivação, né, de mesmo que tudo esteja jogando contra, motivação de continuar. Então, essas lições é que são importantes, né? A gente usar esses prêmios Nobel como uma referência de como deve ser um bom trabalho. E mais importante de tudo é a cooperação científica, né? Então, é isso que a gente percebe. É outra coisa que eu acho que no Brasil deveria melhorar, né? Não basta só a colaboração, não basta só deixar alguém vir usar o equipamento aqui. Precisa ter uma cooperação, né? Ter um problema que todos atacam de uma maneira comum. Então, é isso que a gente espera aí das novas gerações, né? Criticar e julgar menos e se ajudar mais, né? Então, é isso que é interessante a gente perceber nessas pessoas, né? Eles só estão ali representando centenas de pessoas, milhares até, né? Só foi aquele escolhido para receber o prêmio, mas ele, né, faz parte de uma rede, de uma teia, né, de pessoas muito interessante, muito importante. Então, fica aí essa lição. Essa seria a minha consideração final. Obrigado. Eu queria agradecer também pela oportunidade de conversar com vocês aqui hoje, falar um pouquinho sobre esses prêmios. Acho que eu concordo 100% com o Rômulo. A gente começa a entrar um pouco mais no detalhe da carreira dessas pessoas, do que exatamente eles contribuíram para a área, né? E que eles, de fato, são expoentes daquela área toda, né? E eu acho que uma coisa bem importante, e é um ponto que o Rômulo já tocou antes também, é que, no fundo, essas pessoas são curiosas. Elas não estão lá pensando em qual vai ser a aplicação disso, né? Então, você tem pessoas bem formadas, com infraestrutura para pensar e bolar perguntas, né? E tentar responder essas perguntas ou resolver problemas sem alguém dizendo para eles que isso é importante ou não é importante, né? Porque na época ninguém enxergava a importância disso, na grande maioria das vezes. E é isso que a ciência fundamental é a que de fato vai trazer as mudanças, né? A ciência aplicada simplesmente transforma aquilo numa descoberta, ou num equipamento, ou numa técnica, ou num método, ou seja o que for, que de fato vai ter um efeito, mas sem você ter alguém que tenha feito toda a base para você poder montar aquela aplicação, não existiria aquela aplicação, né? Então, eu acho que os prêmios Nobel, a gente vê pessoas sendo premiadas por trabalho que eles fizeram 30, 40 anos atrás, ou ao longo de 20, 30, 40 anos, para entender um problema fundamental, na verdade, que depois teve ramificações, que às vezes os próprios pesquisadores aplicaram, ou outras pessoas aplicaram. Mas eu acho que a importância da ciência fundamental fica super claro, assim, quando você começa a olhar a história dessas pessoas e o que motivou elas a tentarem resolver aquele problema, né, aquele ponto da carreira deles. Então, acho que essa é a mensagem mais importante, assim, de deixar a curiosidade das pessoas levar os objetos de pesquisa, né? E sem necessariamente você saber. É o que a gente está vendo cada vez mais isso, né? Pressão em cima da universidade por resultados tangíveis na vida das pessoas. Só que o resultado tangível pode vir 40 anos depois. E aí você não tem como, né, mensurar isso. Então, acho que isso é um ponto bem importante. Bom, por último, a gente vai realizar um sorteio referente à palestra patrocinada pela Clariant. Então, se vocês quiserem, professores, continuar aqui no link, ou se vocês precisarem sair, não tem problema também. A gente vai realizar o sorteio agora. Deixa eu só falar uma coisa. Eu fui sorteado hoje à tarde. Então, quero pedir aí para a comissão doar esse livro que viria para mim para o primeiro que fez a pergunta aí. Pode ser?
Pode ser? Pode. Não, só para